Muito bem, Vida e Saúde está de volta. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito sério, vício. Para falar sobre esse assunto, Laura Caron, bem-vinda ao Vida e Saúde. Que bom que você está aqui com a gente. Obrigada pelo convite. A Laura já participou aqui conosco falando sobre dependência química, tem experiência nessa área e hoje vai nos ajudar a entender. O que é um vício, Laura? O vício é tudo aquilo que acaba atrapalhando a rotina normal do dia. Então, existem vários tipos de vício, existem várias formas de vício, e tudo aquilo que acaba atrapalhando o percurso normal e tirando você da sua rotina, pode ser um vício alimentar, um vício na televisão, um vício na própria dependência química. E é óbvio que alguns vícios são mais prejudiciais que outros, mas todo vício é prejudicial? Todo vício é prejudicial, porque, como eu falei, ele acaba tirando o curso natural das coisas. Uhum. Então, você acaba ficando com um pensamento obsessivo em cima daquilo, gera uma compulsão em cima daquilo, e você deixa de fazer outras coisas para acabar... Só fazendo isso, o mundo acaba girando em torno disso e é prejudicial, né? Existem vícios bem comuns, bastante difundidos, como o vício da bebida, do cigarro, da droga, da comida. Mas existem alguns vícios que que não são bem caracterizados. Vício, por exemplo, em adrenalina. Uhum. Vícios, por exemplo, um outro bem conhecido, pornografia. Acesso à internet, ou o vício da internet, não é? Esses vícios que não são muito conhecidos são tão prejudiciais como esses mais difundidos. Sim, porque todos esses tipos de vício, o da pornografia, o vício no trabalho, o vício em algum tipo de alimentação, eles acabam mexendo numa área do cérebro que acaba alterando. Então, gera sim uma alteração, mexe no funcionamento natural, da ordem que deveria ser, e acaba desencadeando um monte de coisa em decorrência desse vício. O vício, por exemplo, da pornografia. Ele estimula um monte de área na região cerebral, o vício da alimentação desperta um monte de prazeres, que não é o natural que seja, porque, sim, a alimentação por si ela é gostosa, mas quando você acaba canalizando demais em cima dela, é prejudicial. Daí você acaba engordando. O sexo, por ele si só, é natural do ser humano, mas sexo demais toda hora também acaba sendo prejudicial. Certo. Fala uma coisa pra mim, qual é a diferença entre vício e dependência? Ou existe essa diferença? Então, não necessariamente existe uma diferença, porque uma pessoa que ela é viciada, ela se torna dependente disso, E é uma área muito ampla, porque eu posso ser dependente de um relacionamento, como eu depender de tal alimento ou tal situação para ser feliz. Uhum. Então, não necessariamente existe uma diferença, porque são coisas muito próximas. Tá. Como que se dá esse processo até a pessoa se tornar um viciado? Uhum. Ninguém de cara se torna um viciado. Então, a gente nasce com predisposições, talvez, ou a gente vive em ambientes que acabam nos influenciando, mas ninguém nasce viciado em nada. Não, Então, pegando um pouquinho mais para a área da dependência química, primeiro, a pessoa se torna um usuário, um usuário esporádico, Então, ela faz um uso, até então ela controla, faz um uso uma vez, no final de semana. Aí, depois desse uso, ela passa por uma fase um pouco mais abusiva. Começa a fazer uso mais constante. Então, na quarta-feira, que é dia de jogo, acaba usando também. E nesse momento, ela se sente muito no controle. A hora que ela quiser, ela vai, para. A hora que quiser, para. É bem assim mesmo. Na cabeça da pessoa, para ela, tá normal. Então, ela não percebe que no trabalho ela tá faltando, que dentro de casa tá sendo mais grosseira. Uhum. E que o pensamento dela está voltado muito para aquilo. Sim, ela acorda de manhã já sabendo que à noite ela vai ter que fazer uso, E aí, qual é o próximo passo, então? Então, vai do uso para o abuso? Isso, e do abuso vai para a dependência química, Que é onde realmente aí ela começa a perceber que ela já perdeu o controle,
que o mundo está girando em torno disso. Nada mais faz sentido, só aquilo. Isso. E aí, nessa fase, o corpo já começa a pedir muito. Aí é caracterizado pela crise de abstinência, né? O corpo tá, de fato, agora ele começa a pedir. Já teve uma alteração neurológica e química, que depois até a gente vai falar mais sobre isso, mas que nessa fase já começa a ser bem prejudicial. Que na dependência química, a gente usa o termo que agora ela desenvolveu a adicção, que é se tornar escravo de. Entendi. Então, primeiro vem o uso, depois o abuso e depois a adicção. Isso, a dependência química. São pequenos passos, então, que podem se transformar em vícios nocivos. Todos os vícios aqui podem ser nocivos. Como é que a gente consegue identificar? Eu acho que um dos grandes passos para o tratamento efetivo é o reconhecimento, mas muita gente tem dificuldade em identificar o vício. Sim, e foi muito legal você falar do reconhecimento, porque na clínica onde eu trabalhei, a gente trabalha em cima dos 12 passos. E o primeiro passo desses 12 é o passo de você admitir. Você reconhecer que você perdeu o controle e que você precisa de ajuda, seja de pessoa, seja de um poder superior, da maneira como você concebe, né? E nessa fase da admissão é um dos passos mais difíceis. Mas às vezes a pessoa está vivendo e ela está disfarçando, admitir, porque os vícios podem estar em diversas áreas. Então pode ser, como você disse, num relacionamento, causando dependência do outro, pode ser no trabalho, pessoas viciadas, workaholics, né? Viciadas no trabalho, ou em determinado tipo de alimento. E às vezes ela tem mais de um vício também. Como identificar os vícios? Existem alguns termômetros que nos ajudam a medir a intensidade das coisas, se a gente está gastando tempo demais com aquilo? Eu acho que são várias coisas que a gente pode acabar observando, né? Então, se você está com muita dificuldade em perceber em você mesmo que você está nesse estágio, eu acho que as próprias pessoas de fora, elas vão começar a sinalizar. Certo. Não está gastando tempo demais nisso, ou passando tempo demais fora de casa. Gastando dinheiro demais com roupas. Gastando demais com a roupa, comendo demais. Você não percebeu que talvez você esteja engordando um pouco? O problema é que muitas vezes essas observações, quando vem da família, a gente faz uma barreira dizendo, tá me criticando. Só vê o lado negativo, é aquela conversa de família, é muito difícil. E o que seria interessante é a ajuda de um profissional, né? Então, no caso intermediando e direcionando a coisa toda. Sim, né? Seja do médico, do psicólogo, do nutricionista, de um pastor, de um amigo. Mas eu acho que também é muito importante a gente colocar que para se pontuar isso na vida de alguém, porque a pessoa também sofre, né? Se ela está canalizando, está obcecada nisso tudo, é porque, de alguma maneira, alguma coisa ela traz que levou a isso, está incomodando, né? Então, quando a gente for pontuar isso para alguém, é bem importante que seja colocado com muito jeito, né? Para a gente não julgar, para a gente não tratar com repulsa, né? E pontuar, e aos pouquinhos, né? Não é uma coisa que vai também mudar do dia para a noite, né? É aos poucos que a gente vai pontuando e ajudando essa pessoa que está precisando de ajuda. Existem formas práticas de se livrar de um vício? Olha, eu acho que é um processo. É um processo. Né? Então, você vai no psicólogo, vai no médico, e aí, por ser uma coisa muito individual de cada um, eu acho que o profissional ele vai saber de maneira muito, muito melhor e eficaz em que ponto mexer de maneira prática. Existem técnicas também muito direcionadas. Por exemplo, eu me lembro no curso de Como Deixar de Fumar, de mudar o ciclo, né? Se um cigarro se um cafezinho puxa um cigarro, então você tem que cortar o quê? O café, para não puxar o cigarro. Então, eu imagino que existem gatilhos que precisam ser evitados, mas cada caso é específico. Tem. E na programação da dependência, a gente tem 3 evites muito importantes. Vamos lá, isso é importante, hein? É bem importante. Então, evitar pessoas associadas ao vício, né? Então, se você sabe que tal amigo usa, dá um jeitinho ali de contornar essa amizade, né? E tem casos que realmente é necessário cortar. E tem pessoas que às vezes não usam, vamos falar, a Laura é bem focada aqui no caso de dependência química, mas existem dependências ou vícios
como de consumismo. E tem gente ao redor que às vezes não incentiva o consumo, mas também não ajuda a pessoa a cair na real. Escuta aqui, você precisa? Não precisa. Os amigos mesmo podem ajudar. Sim, né? E como você falou, de evitar, né, as pessoas. Então, se você tem uma amiga que também, no uso de compra de roupa, por exemplo, se você sabe que tem uma amiga que também é compulsiva por compra, dá um tempo. Dá um tempinho na amizade. Tá. Se você sabe que em casa de tal amigo vai ter, já entra agora na parte de pessoas, lugares e situações. Se você sabe que em determinada situação vai ter muita comida, evita estar no lugar onde vai ter muita comida. Então, primeiro, evite pessoas. Pessoas. Segundo, lugares. Lugares, você falou mais alguma coisa. Lugares, eventos. E situações. Pessoas, lugares e situações, ok. Isso. Então, se você sabe que determinada situação te gera um estresse que vai te levar para o seu vício, independente de qual ele seja, tenta não chegar nessa situação que seja estressante. A gente vai criando, parece que um ambiente favorável à prática daquele vício. Se a gente evitar esse ambiente, essas pessoas, essas dicas são fundamentais. A gente com certeza já vai estar lutando e já vai tentando combater. Sim, a gente interfere um pouquinho antes, né? Porque é difícil tomar decisão quando você está diante da tentação. Sim, né? Porque quando você está lá é muito mais complicado. Tô no supermercado, na prateleira de chocolate. Já tô aqui mesmo, dane-se. Entendeu? Agora, se você já vai passar no supermercado e falar, eu não vou nem entrar, você já evitou a situação, evitou o lugar. Né? Então... E buscar pessoas também, a convivência, o convívio de pessoas que realmente estimulem, incentivem os bons hábitos e que vão, de repente, tirar o foco dessa coisa toda ruim que pode estar atrapalhando a sua vida. Laurinha, obrigada, viu? Obrigada eu. A Laura, psicóloga, já esteve conosco aqui outras vezes, vai estar conosco ainda falando sobre outros assuntos relacionados à dependência e outros assuntos de ordem para promover a saúde mental. Então, seja bem-vinda mais uma vez ao Vida e Saúde e volte sempre. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, teremos receita por aqui. Você vai aprender um delicioso brownie de alfarroba. Receita maravilhosa por aqui, não perde não.